Lucas 10:39 diz assim: tinha ela uma irmã, no caso Marta, chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Na minha versão está escrito assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Eu gosto de Maria. Eu gosto de Maria, mas muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, eu já me vi no lugar de Marta. Cansada, sobrecarregada, com muitas tarefas, às vezes não sabendo delegar funções, não sabendo pedir ajuda. E às vezes não é por mal. Eu já tive a oportunidade de ouvir um pastor e ele falava que provavelmente a linguagem de amor de Marta era atos e serviço. Então talvez Marta não estivesse fazendo aquilo de forma ruim. Só que Marta estava perdendo a essência e Marta não percebia isso. Mas qual o problema de querer servir Maria? Nenhum. Eu posso dizer para você, inclusive, hoje eu te incentivei a estar em um dos nossos grupos, nossos ministérios, e continuo te incentivando a estar participante nos ministérios. Aliás, é através da sua vida que o evangelho continua sendo pregado. Mas existe um agravante nisso, porque o que acontece quando o serviço ele toma parte de nós de forma que mal conseguimos prestar atenção no que verdadeiramente importa? Então, quando eu vejo o exemplo de Marta, quando eu vejo o exemplo de Maria, eu vejo alguém que se coloca num cenário de oportunidade, ela vê Jesus e ela agarra essa oportunidade, e ela se esvazia de si mesma. Ela deixa os seus problemas de lado, ela deixa os seus adversários, porque o tempo todo Marta ela é confrontada pelas pessoas que viam ela com uma imagem ruim. As suas ocupações e a sua energia, tudo isso ela depositou aos pés do Senhor. A principal fonte de descanso de Marta era ouvir Cristo. E nisso veio uma construção onde Deus se torna a base, o alívio e o refúgio de Marta. É como se Marta estivesse reproduzindo tudo aquilo que Davi fazia em Salmos. Em Salmos, quando você vai ler Salmos, eu às vezes olho para Salmos como um desabafo, um relacionamento tão profundo de Davi e Deus, porque assim, todo mundo conhecia Davi. Davi era um rei conhecido. Davi é sábio, Davi derrota tantos gigantes. Mas quem realmente conhece Davi? Quem conhece o Davi além da sua coroa? Quem é aquele que ouve Davi nas profundezas do seu coração? Quem é que realmente sonda o coração e conhece Davi? É Deus. E é por isso que você vê Salmos e vários salmos, vários versículos onde Davi ele coloca, ele se abre, ele diz aquilo que ele está sentindo e depois logo ele se lembra daquilo que o Senhor traz à memória, a sua verdadeira identidade. Então, assim como Davi, Maria entendia quem ela era no Senhor. Não importava o que as pessoas iriam dizer, não importavam as demandas, não importavam o excesso de trabalho, ela entendia, ela anotava as suas obrigações para o tempo certo, mas o tempo do Senhor é sagrado, e esse ninguém vai me tirar. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. A nossa profecia é qual para esse ano, gente? Nós estamos em setembro, mas eu sei que você não se esqueceu. Alguém lembra? Como é que é? Quem lembra aí? Fala aí. Ele irá adiante. Isso quer dizer que nós vamos segui-lo.
E o Senhor diz que Ele vai nos guiar continuamente. Quem crê nessa verdade, gente? Ele vai fartar a tua alma em lugares áridos. Você sabe o que é isso? Hoje está quente. Você lembra daquele lugar, aquele dia que está muito quente, você toma aquela água gelada, aquela Coca Zero de vidro, gelada. Você fala assim, caraca, redondo. É aquele momento onde você está num lugar tão seco, tão caloroso, tão desértico. E vem aquela água gelada, aquele manancial, aquele alívio que você fala assim, meu Deus, é isso que o Senhor está falando aqui. Sabe aquela paz, aquele silêncio? Ó? É exatamente isso que o Senhor está falando aqui. E é exatamente essa sensação que Maria está experimentando. Quando ninguém ao seu redor tem uma voz mais potente que a voz de Jesus na vida dela. O serviço ao Senhor, o nosso trabalho, os nossos afazeres, todos eles são muito importantes. E eu sei que, principalmente, quando nós estamos aos pés de Jesus, sonhos são plantados no nosso coração. E nós vamos nós vamos ser pessoas fundamentais para fazer com que a obra de Deus continue. Mas uma coisa é necessária. A palavra de Deus diz que sem mim vocês não podem fazer nada. A falta de prioridade desse século faz com que as pessoas adoeçam cada vez mais. Sabe por quê? Sabe qual é a moda agora? Produtividade. Se você está parado, você não está fazendo nada, você não está sendo produtivo. Então, assim, as pessoas vão te desqualificar porque você talvez não faça um curso, não faça o esporte. Não estou falando para você ser preguiçoso, não, tá, gente? Que Deus abomina a preguiça. Por favor, não me entenda mal. Nós somos maduros para entender que é necessário que você assuma compromissos e responsabilidades. Mas o que eu estou dizendo para você é que quanto mais eu me ocupo, mais eu sou bem-sucedido. Completamente errado. Quanto mais eu ouço a voz de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que me ouve, se quiserdes e me ouvides, comereis? Essa é a verdade que Deus diz. Você não pode fazer nada sem a orientação do Senhor. E se Deus disse que Ele vai adiante de você, é para que você siga a voz dEle. Então é impossível viver o tempo inteiro ocupado com a desculpa de que eu preciso ser bem-sucedido e não ter tempo para parar e ouvir quem é o dono da prata e do ouro. Então, peraí. Existe uma doença ocupacional que está cada vez mais assolando a sociedade e tem se tornado cada vez mais evidente. Alguém já ouviu falar sobre burnout? Sabem o que é burnout? Sabe? Mas eu vou falar para quem ainda não conhece. É a chamada doença ocupacional. O burnout é uma síndrome de esgotamento profissional. Ele se manifesta de diversos sintomas e tem afetado tanto físico quanto emocional. Então, assim, em um mundo onde existe uma busca obsessiva e insalubre por produzir e por alta performance, tem prejudicado o bem-estar físico e mental, ultrapassando os limites saudáveis. Isso são em todas as áreas da sua vida. Essa mentalidade de que você tem que estar o tempo todo fazendo tudo ao mesmo tempo tem levado ao esgotamento, estresse e ansiedade, pode causar problemas muito sérios. Gera autocobrança excessiva, impacto na saúde mental, principalmente emocional. Talvez você já está fazendo muito e você fica assim, caramba, eu poderia ter feito mais. Eu acho que o meu trabalho não foi bom o suficiente. Eu acho que... E às vezes você está fazendo lá o auge da tua produtividade, as pessoas te admiram, as pessoas te aplaudem, as pessoas veem você
E também não é errado se você reparou que talvez realmente você não esteja produzindo como deveria, talvez você está procrastinando demais. Mas talvez essa procrastinação, essa preguiça que está aparecendo agora, não é porque você é preguiçoso, é porque talvez isso seja um sinal de que alguma coisa não está boa. O teu corpo ele está respondendo, ele está reagindo. E muitos cristãos estão sofrendo por não entender que mesmo em serviço ao reino e no seu trabalho secular, eles se sentem às vezes cansados e até distantes do Senhor, fazendo para Deus, mas às vezes se sentem distantes. O conceito tem sido: quanto mais eu sou ocupado, mais bem-sucedido. Quem foi que inventou essa mentira? É só para manter as pessoas mais distraídas e fora do foco verdadeiro. Bom, os sintomas, posso falar alguns sobre o burnout. Olha, exaustão física extrema. Você está o tempo todo cansado. Você dorme, acorda, mas continua a mesma coisa. Você está cansado de pensar e está cansado dos próprios pensamentos, está cansado de tudo. Você não quer nem ver as pessoas, você não quer tocar em seu instrumento de trabalho, você não quer, porque aquilo te causa um estresse tão grande. Dores frequentes, dores de cabeça, dor muscular, dores na lombar, muito comuns. Problemas gastrointestinais, alteração cardiovascular. Gente, nós somos novos. E tem muita gente jovem com sintomas de pessoas idosas, já de muitos anos de experiência, porque é normal, a idade chega e as coisas vêm. E isso não é normal. Mudança no apetite, queda de imunidade, temores, suor excessivo, falta de ar. E aí tem sintomas emocionais, irritabilidade, alteração de humor, ansiedade, estresse, sentimento de fracasso e insegurança, distanciamento, cinismo. Sabe, a estatística no Brasil é que 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout. O Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. As mulheres são mais afetadas. E a faixa etária vai de torno a 30 a 49, que é a galera aí que já está há mais tempo no mercado de trabalho. Mas os profissionais de saúde não indicam muito tempo de tela e a galera fica aí rolando, e o cérebro vai só deteriorando, porque existem consequências que chegam para a nossa saúde. E aqui, mais do que apenas, também muito importante que eu vim trazer para vocês, sobre ter tempo de qualidade com o Senhor também quer falar sobre saúde. Então, eu queria falar um pouco sobre Lucas 10. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa passagem, Lucas 10, 39 ao 42. Maria, sua irmã, ficou sentada, quedava-se sentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, espera aí. Alguma coisa está errada. Tudo que contraria o processo natural, os princípios de Deus, não vem do Senhor. Essa história de que quanto mais eu produzo, melhor eu fico, com certeza foi alguém que não tem uma mente iluminada. A palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar, que nós devemos empreender, que nós devemos estudar, que nós devemos nos empenhar. Mas um pregador muito conhecido, que não cuidou da sua saúde, ele tinha um sobrepeso, ele não se alimentava de forma correta. E um dos seus maiores sermões, que é bem conhecido,
que é na sua morte, ele diz assim, que Deus deu a ele um cavalo e deu a ele uma missão. Mas ele não cuidou do cavalo, por isso a missão foi abortada. Ele não cuidou do seu corpo, ele não cuidou da sua saúde. Você vai ser um incapaz se você não cuidar da sua saúde. Isso eu falo de alimentação, eu falo de esporte, eu falo de sono, eu falo de tempo de qualidade, mas também falo de tempo de estudo também. Tem que ter tudo, gente. Mas é um equilíbrio, e Deus é equilíbrio. Jesus é equilíbrio. Então, esse homem novo morreu, entendendo que aquilo que Deus tinha confiado para ele foi abortado antes do tempo, porque ele não cuidou da coisa mais importante que ele tinha depois do Senhor, que era a sua saúde. Sem a sua saúde, você está completamente incapaz de realizar qualquer tarefa, conquistar o seu trabalho, conquistar o teu casamento, conquistar a tua casa, conquistar o teu ministério, conquistar aquilo que você almeja, aquilo que Deus plantou no seu coração, e você continua sendo incapaz. Não é só quando você não estuda e não se capacita, mas também quando você não se prepara para sustentar aquilo que Deus confiou. Então, em primeiro lugar, Maria está aos pés de Jesus. E Marta está ocupada. Maria, ela se recusa a se envolver com qualquer distração. Você não ouve um pio. Você não ouve um comentário. Ela está só ali. E Jesus o tempo todo cobrindo ela. Em segundo lugar, Marta está incomodada com a falta de produtividade da sua irmã. Em um livro muito legal que eu tenho lido, de um autor chamado Corey Russell, ele fala muito sobre oração e ele diz algo a respeito disso, que ele diz: um coração enraizado em intimidade é inconsciente de si mesmo e em relação aos outros em serviço para Jesus. Maria não enxerga a si mesma, nem tampouco enxergava Marta. Ela estava simplesmente perdida em Jesus. Então, essa conexão que Maria tinha com Jesus fazia com que ela não desse atenção para nada mais além de Cristo, porque Cristo era suficiente. E Cristo era a base da sua estrutura, tudo aquilo que ela sentia. Ela sentia medo, sim, ela sentia, talvez, até um sentimento de tristeza pelas pessoas julgarem ela, mas em momento nenhum você vê Marta se defendendo, e a gente vai ver isso mais para frente. Em terceiro lugar, Marta está preocupada, inquieta, mas apenas uma coisa necessária. Em Mateus 13, 22, vai dizer algo muito interessante. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver muitos casos de infertilidade. Então, nós podemos ver os mais famosos, que é Sara, Raquel, enfim, todas essas que, ao longo da história, sofreram de um certo de infertilidade, pessoas anônimas que aparecem ao longo da história, Mical também, que eu falei anteriormente em outros cultos sobre a desonra, resultou em infertilidade. Mas veja bem, a semente, nós falamos anteriormente que a semente ela é o começo para que algo se multiplique e cresça. Então, quando essa semente ela é depositada e ela não tem os seus devidos cuidados, quando ela não tem os devidos cuidados, porque ela se permite ser enredada pelas preocupações, pela produtividade, pelas pautas quentes. Nós temos que estar o tempo todo ouvindo o que o influencer tal vai fazer, o que é a nova moda, o que as pessoas estão pregando, o que as pessoas estão falando, qual é a nova tendência, o que nós temos que fazer, o que a Bolsa de Valores está falando, o que a XP Investimentos, o que as pessoas... O que está acontecendo no mundo? Então, tudo isso... Muita preocupação. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Com quem que eu vou casar? O que eu vou vestir? O que eu vou fazer? Senhor, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, tudo isso sufoca aquilo que você tem ouvido. Sementes que o Senhor tem plantado, as palavras que estão sendo plantadas como sementes estão sendo roubadas por causa da preocupação e da inquietação e distração excessiva. Então, coisas deveriam estar crescendo e se multiplicando, mas não estão, porque
existe algo que tem impedido o crescimento. É por isso que nós temos andado tão cansados, tão cheios de tudo, tão preocupados, com tanta coisa. E eu gostaria de trazer agora Lucas 5. Antes de Lucas 5, eu gostaria de falar que essa é uma mentira. Não dá para suportar mais viver debaixo da pressão que esse mundo coloca sobre nós, com a mentira de que nós temos que produzir o tempo inteiro. Isso não é verdade. Lucas 5, 15 e 14 vai dizer: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, aqui Jesus nos ensina a descansar. O tempo inteiro a gente vê Jesus sendo o tempo inteiro abafado por multidões, pessoas, doentes, paralíticos. E ele gostaria, sim, de curar todas aquelas pessoas. Mas ele entendia que nada mais era importante do que ouvir Deus. E ele ensina que ele não poderia continuar o seu ministério curando, operando milagres, operando sinais, prodígios, maravilhas, se ele não se colocasse nesse lugar de devoção e de inclinação, sabe, de devoção a Deus. Então, Jesus, ele tem esse tempo, ele ensina a importância da oração como uma fonte de descanso. E é algo incrível. Então, eu gostaria agora de chamar Jeremias 12, 5. Jeremias 12, 5. Não, volta lá, Paulo, desculpa. Nós vamos voltar para Lucas 10, 39. Lucas 10, 39. Agora eu acertei. Bom, vamos lá. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ao ouvir-lhe os ensinamentos. Eu estou voltando nesse ponto aqui, porque agora eu queria mostrar para vocês, depois que Jesus nos ensina a forma certa de descansar, agora nós vamos ver o que acontece com Maria ao longo desse processo. Então, Maria, primeiro, ela estava aos pés de Jesus para ouvi-lo. Primeiro ponto, ouvir, ele é um princípio muito importante. As pessoas hoje em dia não querem parar para ouvir. Até para ouvir um áudio no WhatsApp, é tudo na velocidade 2, porque ninguém tem paciência, ninguém tem estrutura para ficar ali. Tá, fulano, e aí? Sabe, e aí? Então, tá todo mundo o tempo inteiro com pressa e ninguém quer ouvir. Então, hoje em dia, temos muitos acidentes, muita violência, muitas pessoas, porque elas não têm a humildade de querer ouvir. Então, antes de você parar para produzir algo para Deus, ou parar para produzir algo para alguém, primeiro ouça as necessidades, ouça aquilo que Deus tem para falar para você. Esse é o primeiro ensinamento que Maria coloca aos pés do Senhor, para que ela possa entender qual é a vontade de Deus. Segundo ponto, ela se coloca aos pés do Senhor para receber consolo.
Então, João 11, 31, vai dizer assim: e os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegava ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Maria, ela se lança aos pés do Senhor, pedindo alívio, pedindo consolo. Maria perdeu um grande amigo, perde alguém que ela tinha muita consideração. E ela tem essa liberdade para dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a pessoa está passando por um luto e às vezes você se questiona: Senhor, o que está acontecendo? Mas eu sei, eu vou me lançar aqui, eu vou me colocar aos teus pés, porque eu sei que o único que pode me proporcionar alívio é o Senhor. É o único que pode trazer ao meu coração a paz que eu preciso, vem do Senhor. Então não existe nada nesse mundo, não é compulsão alimentar, não é programação ilícita, não é excesso de alguma coisa, excesso de relacionamento, excesso de qualquer coisa. Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo em excesso, qualquer coisa em excesso aponta para um vazio, para uma necessidade. Então, se você percebe que tu está tendo uma obsessão, um excesso, alguma coisa que está o tempo todo, não, eu preciso comer, eu preciso disso, eu preciso... Sabe, você está buscando alívio no lugar errado. E Maria, ela entende a sua necessidade, mas ela entende que quem realmente pode buscar, quem pode atender essa necessidade, é o Senhor. Então, assim... Ao longo da história também, você pode até ver a mulher samaritana. E Cristo fala exatamente isso. Quando você bebe dessa água, você não tem sede, você não vai ter mais sede, porque ela vai te saciar por completo. Agora, enquanto você estiver buscando essa satisfação nas coisas que vão continuar provocando necessidade em você, isso nunca vai se resolver. Você nunca vai resolver o seu problema. Isso nunca vai acontecer. Então... Maria, ela entendia que era aos pés de Jesus. É o único que pode me consolar. O Senhor é um Deus consolador. O Senhor é um Deus poderoso. E, em terceiro lugar, Maria, ela agradece. Ela está aos pés de Jesus para agradecer. É por isso que nós começamos esse culto agradecendo já por aquilo que Ele já iria fazer no dia de hoje. Ela agradece ao Senhor por tudo o que ela estava fazendo. E assim, lá em Marcos 10, diz assim: ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram ele, Moisés, a lavrar carta de... Não, não é assim. Eu falei Marcos. Espera aí que nós vamos achar isso aqui. Espera aí. Um minuto. João 12. João 12, 3. João 12, 3. Diz assim: então, Maria, tornando uma libra de unguento de nardo puro, de pouco preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros ou denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Tinha ali uma semente do mal, criticando o que Maria estava fazendo. E nesse momento nós vemos como
Maria se coloca aos pés do Senhor, quando ela se lança aos pés do Senhor para agradecê-lo e para ungí-lo para a Páscoa, uma coisa que nós tínhamos comentado que eu iria falar era exatamente isso. Enquanto Maria está ouvindo ofensa, está ouvindo gente falando mal, está ouvindo gente criticando, você não presta, não sei o quê, ou por que você está jogando isso aqui, está desperdiçando, você poderia ter vendido, ganhado mais dinheiro. Hoje, se nós pudéssemos falar do que seria o que ele está falando, só trazendo para os tempos atuais, ele fala assim, por que você está perdendo tempo com isso? Você deveria estar investindo seu tempo em outras coisas, em uma bolsa, em um estudo, em um curso, em um workshop. Você deveria estar fazendo... Aquele influencer que lançou aquele curso, aquela mentoria, sabe? Então, se fosse nos dias de hoje, esse cara provavelmente estaria falando hoje, cara, você está perdendo tempo, porque tempo é dinheiro. E quando nós depositamos o nosso tempo no Senhor, nós nos colocamos aos pés do Senhor de uma forma diferente. Bom, os tempos não vão ficar fáceis. As coisas não vão mudar. O cenário vai ser esse. Um mundo cada vez mais opressor e cada vez mais cheios de situações que nos levam a ficar presos, cansados, fadigados o tempo inteiro. O fast food existe por conta disso. Alguém sabe como é que foi criado o McDonald's? Foi uma das primeiras ali franquias de fast food, porque no início a comida ela saía até alguns segundos, não sei se eram 10 segundos, 1 minuto, uma coisa assim. Era um processo dentro da sala. Eu não conheço direito, né? Mas pelo que eu vi no filme, eles desenvolveram uma estrutura. Porque antigamente era como se fosse uma lanchonete comum, que você entrava, você esperava, era atendido. Mas veio um cara, um empreendedor, e falou assim, não, vamos revolucionar o McDonald's. Isso daqui vai virar outra coisa, nós vamos fazer um branding, vamos fazer uma coisa, vamos mudar as cores, botar um design assim e tal. E aí na cozinha, assim, para revolucionar, ninguém fez isso antes. A gente vai montar um sistema na cozinha, onde a comida vai sair aqui, vai ter um outro embalando, vai ter um outro fazendo isso aqui, e quando chega lá na frente, a pessoa pega em não sei quantos segundos, minutos, a pessoa já tem a comida pronta na frente dela. Por isso que é o fast food, é a comida rápida. Então, aí você chega no TikTok, aí, sei lá, no Instagram, não sei como está assim, é até tanto tempo, porque as pessoas não querem ver uma coisa grande, mas se elas quiserem ver uma programação um pouco maior, elas vão numa live, mas se ela não gosta, ela só arrasta o dedo. E aí, assim, a gente vai levando a vida, onde tudo vai otimizando o nosso tempo, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo o tempo inteiro ocupado. A conta não está fechando. A conta não está fechando e as nossas necessidades elas estão aparecendo e as pessoas não estão dando ouvidos, porque assim, eu tenho que fazer, eu tenho que estar o tempo inteiro. Então, será que vale a pena mesmo eu deixar tudo de lado para ouvir o Senhor? Quando eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para a academia, da academia depois eu vou para o trabalho, depois do trabalho eu vou para a igreja, depois da igreja eu vou para casa, vou dormir, vou acordar cedo para ir para a academia, para depois o trabalho, para depois... E aí, onde é que está Deus dentro disso tudo, de toda essa programação? Será que em algum momento você parou para pensar e falou assim, caramba, esse tempo aqui eu vou separar, porque eu preciso ter 2 horas de devocional. Hoje eu vou... Aquele livro eu vou terminar todo hoje. Não, consegui uma literatura aqui ótima, vamos fazer um estudo, um teológico, eu vou acompanhar aqui, vou procurar na internet, vou dissecar aquela passagem. Quando foi que você pensou nisso? De verdade, sinceramente. Qual foi a última vez que você pensou em se dedicar de verdade, em ter um tempo de qualidade com Deus? Onde você deixou o problema lá fora, Senhor, eu estou com um problema no meu trabalho, eu estou com um problema numa situação, eu não estou vindo aqui assim, para pedir, o Senhor conhece a minha necessidade, mas nesse momento eu preciso te ouvir, porque senão eu vou surtar. Eu falo assim com Deus, Deus, se o Senhor não fizer nada, eu vou surtar. Eu preciso te ouvir. Eu preciso
colocar o meu coração diante do Senhor, porque eu estou precisando, eu preciso te ouvir. Não dá mais. Resta uma coisa necessária, uma coisa importante, e ela não será tirada de nós. Essa boa parte, esse momento onde não tem mais ninguém, é só você e Deus. Onde não tem namorado, não tem namorada, não tem amigo, não tem parente, não tem fulano de tal, não tem ninguém do trabalho, não tem ninguém da escola, não tem ninguém da faculdade, não tem problema, não tem necessidade, não tem falta nem perda, não tem o que acrescentar, só tem eu e o Senhor. E o que eu tenho para oferecer a Ele, assim como aquele menino tinha 5 pães e os peixinhos, e Senhor, é isso que eu tenho, não é muito, mas eu sei que o Senhor pode fazer se multiplicar. Toma nas suas mãos, é o que eu tenho, hoje eu estou assim, o meu dia foi assado. É o que eu tenho para te oferecer. E eu preciso de alívio. A minha alma está gritando, eu não aguento ouvir os meus próprios pensamentos, não dá mais para suportar, está muito difícil. Resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4. Versículo 9, diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, resta um descanso e o Senhor está trazendo à nossa mente. Nós precisamos descansar. Nós precisamos, mas não é um descanso, irmão, que é para você ficar na cama igual aquela pessoa que tira o sábado para ficar. Não é isso, não. Isso é lei. Estou falando para você que aquele que é o Senhor do sábado, aquele que é o Deus do descanso, é nele que você vai encontrar as forças que você precisa para batalhar as guerras que você está batalhando. Não tem outra justificativa, não tem outro meio, não tem bebida, não tem cigarro, não tem comida, não tem pornografia, não tem nada lá no mundo que vai de fato suprir aquilo que você precisa. E está em Deus. Isso que você tem que entender, somente isso. Então, existe satisfação plena no Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é quem plantou a eternidade no nosso coração. Então, existe um espaço no coração do homem que só Deus é capaz de satisfazer. Só Deus tem aquele formato, aquele encaixe perfeito que está ali reservado para o coração do homem. Porque foi assim que Deus te fez. Quando Ele te fez, que Ele fez aquele jardim, Ele fez pensando para o teu bem-estar, Ele fez pensando pela tua saúde, Ele fez pensando em ter comunhão, porque a palavra diz que no tempo ali, durante o dia, na viração do dia, o Senhor descia e Ele ia ter com o homem comunhão. Então, todos os dias, Cristo, o Senhor, pisava no jardim e tinha comunhão com o homem. Então, como é que você vem me explicar que você não tem tempo para Deus se foi Ele que soprou o fôlego de vida nos teus pulmões? Como o próprio apóstolo prega o tempo todo, é uma veiazinha, estoura, você nem está mais aqui. Tanta gente que, infelizmente, perdeu um parente. Tivemos a Covid, nós sobrevivemos. Irmão, depender de um aparelho para respirar é porque realmente está muito ruim. Você entende o nível da situação? Uma vez, há mais ou menos um ano atrás, e eu vou contar um pouco desse testemunho agora. Há mais ou menos um ano atrás, eu estive aqui nesse mesmo púlpito. O Senhor, Ele me permitiu falar sobre mudança de estações. Eu queria dizer que no dia 22 nós vamos viver novamente uma nova primavera, amém? 22 agora, segunda-feira, primavera. E o Senhor me permitiu ministrar a respeito de primavera quando
eu estava passando por um belo de um inverno. E eu vivi muitos sintomas ruins, eu não estava bem, passando por alguns gatilhos emocionais, mas o Senhor me fortificava o tempo inteiro, afirmava a palavra dele no meu coração, daquilo que ele tinha me prometido e daquilo que ele tinha para mim. Então, meu irmão, se eu estou aqui hoje foi porque a palavra de Deus me sustentou. E eu creio que o mesmo Deus que fez na minha vida é o Deus que faz na sua. Então, hoje eu estou 1 ano depois aqui para dizer e pregar que Deus é Ele que, quando me faltou o ar, foi Deus que soprava o ar nos meus pulmões. Quando eu não conseguia respirar, quando eu não conseguia me alimentar, foi Deus que me alimentava. É Deus que pegava na minha mão, é Deus que usava meu pai, minha mãe, é Deus que usava meus colegas de trabalho, Deus usava, colocava anjos no meu caminho, assim como ele colocava naquela caverna junto com Elias para alimentar ele. Depois de uma grande batalha vencida, ele cai em depressão, ele cai em uma situação difícil e ele se coloca numa situação de desespero. Senhor, eu vou morrer, tira a minha vida. Mas Deus foi lá, coloca um anjo, leva comida, leva água. Meu filho, levanta, segue a viagem, o teu propósito continua, a tua vocação ainda não parou e você tem que fazer a obra de Deus. Mas tem esse tempo de descanso. Elias teve esse tempo respeitado pelo Senhor e Deus colocou pessoas para que ele fosse sustentado. E então eu queria te encorajar, se hoje você conhece um amigo, uma amiga, uma pessoa que está desanimada, que está em casa, que não quer vir para a igreja, que não quer buscar o Senhor, que não quer, ou que está desanimado, que sofreu algum dano, algum prejuízo, ou que talvez você nem conheça, mas talvez Deus já está colocando no seu coração que você deve ligar para essa pessoa, que você deve mandar mensagem, que você deve estar orando por ela. Entre em ação, não deixe para trás. Talvez você seja esse anjo que o Senhor colocou na vida de Elias para poder levantar esse homem. Talvez hoje você esteja no lugar de Elias, mas mais uma vez eu quero te dizer que o mesmo Deus que me sustentou é o Deus que te sustenta hoje. Amém? Então, eu gostaria de te incentivar a crer e a depositar em Deus toda a sua confiança. Amém? Bom, e o Senhor, Ele nos ensina uma coisa muito importante. E eu vou reforçar mais uma vez Lucas 11, versículo 1 ao 6. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensina os seus discípulos. Então ele os ensinou. Eu gostaria de que todos nós pudéssemos ler junto. Quando orar, de dizer, junto, gente, vamos junto. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães? Pois o meu amigo chegando de viagem procura-me e eu nada tenho para lhe oferecer. Aqui ele continua a história e falando sobre um amigo que vai lá perturbar ele de madrugada pedindo pão. E ele faz essa comparação com a questão da vida de oração. O Senhor, Ele traz a nossa memória e Ele traz hoje a reflexão de que nós devemos nos colocar sempre em oração, pedindo, intercedendo. E uma coisa muito importante, que é o foco dessa passagem, na verdade, é quando os seus discípulos falam, versículo 1, pode voltar para mim, por favor? Versículo 1, ele diz assim, Lucas 11, 1. Seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a colocar a nossa vida diante do Senhor. Ensina-nos a lançar as nossas preocupações aos seus pés. Que nós possamos todos os dias nos colocar como aprendizes, porque às vezes a gente acha que nós sabemos de tudo, nós não sabemos de tudo.
nós devemos nos colocar nessa posição de humildade. Senhor, nos ensina. Senhor, segura nas minhas mãos como um pai segura nas mãos do filho e ensina o seu ofício. Essa oração que eu faço. Senhor, me ensina a fazer isso. Me ensina a amar o meu próximo. Me ensina a fazer um serviço que te agrada. Me ensina a te oferecer te prestar um culto que é agradável ao Senhor. Me ensina a fazer esse trabalho. Me ensina, me ensina, me ensina. O Senhor deseja que nós nos trazemos de volta o hábito de colocar tudo em oração. Eu vou comprar uma casa, eu vou orar. Eu vou me relacionar com alguém, eu vou orar. Eu vou buscar a Deus para um direcionamento, um contrato, um sócio, alguma coisa, uma escola, uma amizade. Gente, tem muita gente hoje em dia na escola ali que está só para te perturbar, para te tirar do foco, te distrair, dizer para você coisas que você não deve fazer e talvez no meio da agitação você confunda a voz desse amigo com a voz de Deus. Mas essa não é a voz de Deus para você. É a voz de Deus. Aprenda a ouvir os seus pais, tá? Aprenda a ouvir os seus pais, porque os seus pais têm experiência e eles também são autoridade, autoridade autorizada por Deus sobre a sua vida. Então, eles têm um sacerdócio, eles estão servindo a Deus e antes de você vem a administração dos seus pais. Então, eles são um pilar muito importante na sua vida. Ouçam os seus pais, ouçam os seus avós, ouça a sua liderança, ouça os seus líderes, os seus amigos, bispos, pastores que estão aqui. Que nós, inclusive, estávamos falando sobre o excesso de atividade. Irmãos, é prazeroso estar aqui na igreja servindo, mas esteja em oração pelos líderes, pelos pastores dessa igreja. Porque a demanda, a colheita é grande, amado. O trabalho, não é, pastor? As demandas são grandes. E eles estão aqui de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, orando por você, se colocando na brecha. Fazendo de tudo, ou mais do que tudo, para poder cumprir com a tarefa. Então, ore pelas famílias, pelos líderes, pelos seus amigos. Mateus 11, 29. Eu queria trazer Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, glórias a Deus, o fardo do Senhor é leve. E nós devemos confiar o nosso coração completamente, trocar o nosso peso. Você está levando uma carga pesada demais que Deus não te pediu para carregar. Deus não te pediu para se colocar nesse lugar de sobrecarga. Deus não te pediu para você se colocar nessa situação onde o tempo inteiro você tem que ficar fazendo, trabalhando, produzindo e esquecendo o mais importante, esquecendo a parte mais importante que está aos pés de Jesus. Então, se eu fosse você, irmão, não trocava nada e nem ninguém, não trocava o Senhor por ninguém e nem nada. E eu gostaria de trazer a importância de algo. Eu gostaria de mencionar hoje algo muito importante. Eu falei para vocês que há um ano atrás eu estava sofrendo muitos problemas emocionais e hoje eu estou aqui curada para a glória de Deus. Mas eu gostaria de lembrar que nós estamos vivendo Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo, ele é importante para lembrar para a gente que nós não somos máquina, que nós não somos robôs e que até os robôs têm vida útil aí, limitada. Meus irmãos, você não é uma máquina. Se você estiver sofrendo, se você estiver passando por uma situação difícil, um problema emocional, coloque aos pés de Jesus e procure ajuda. Procure
um dos nossos líderes, alguém que você sinta confiável. Procure os seus amigos, converse com os seus pais. Mas, por favor, não se fecha. Eu sei que esses momentos difíceis que estão acontecendo ao longo da nossa jornada vão acontecer e é normal. E eu sei que talvez possa doer mais do que você pensa suportar, mas o Senhor diz que não vai te permitir passar por nada que você não suporte. E Ele vai estar com você o tempo inteiro. O mesmo Deus que estava dentro da fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que está do seu lado, te acompanhando na sua jornada de vida, e é o mesmo que está te acompanhando em todos os processos. Então, nessa noite, eu queria orar por você. Eu gostaria de que você se colocasse de pé. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos. E nesse momento, se o Senhor te trouxe alguém à mente, interceda por essa vida, interceda por essa pessoa. E eu quero que você se coloque em oração nesse momento. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos em oração, Pai, pelas vidas e pelas almas, Senhor, que têm buscado cada dia mais, Senhor, o Teu alívio, o Teu refrigério, o Teu socorro. Nós entendemos, Senhor, que as nossas necessidades humanas básicas, os nossos sonhos, as nossas vidas, tudo que nós temos hoje, Senhor, nós queremos te entregar e nós queremos te oferecer um perfeito louvor. E antes que nós possamos te devolver isso em forma de adoração, nós queremos interceder, nós queremos trazer à nossa memória que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações, é aquele que nos dá alívio, aquele que nos dá socorro, é aquele que atende, é aquele que está no nosso lado de madrugada, é aquele que ouve conversas, situações que nós não ouvimos, é aquele que intercede quando nós não temos a capacidade de orar nem sequer por nós, é aquele que revela o escondido e o profundo e revela aquilo que está oculto. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que estava no princípio de todas as coisas, é aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas, é o autor e consumador da nossa fé. É esse Deus agora que está operando sobre essa igreja. E nós declaramos em nome de Jesus um mover espiritual. E nós queremos declarar sobre todo tipo de transtorno. E nós declaramos e damos uma ordem agora, em nome de Jesus, a ansiedade, o transtorno de síndrome do pânico, fobias. Nós declaramos todo transtorno de ansiedade social, obsessivo compulsivo. Nós declaramos depressão, bipolaridade, ciclotimia. Nós declaramos todo estresse pós-traumático, síndrome de burnout, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista, transtornos alimentares, esquizofrenia, doenças psicossomáticas. E nós declaramos também contra todo hiperativismo, TDAH e todo transtorno do espectro autista. Nós declaramos agora em nome de Jesus que toda enfermidade se submete agora ao poder do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos agora que as nossas batalhas estão sendo vencidas pelo Senhor. E nesse momento, sinta o refrigério, sinta o alívio do Senhor sobre a sua alma. Aquilo que estava pesando não pesa mais. E nós declaramos em nome de Jesus que todo principado e potestade que atua contra a saúde do seu povo não tem autoridade sobre a sua vida. Nós declaramos em nome de Jesus a saúde plena sobre a tua igreja. Nós oramos por todos aqueles agora, Senhor, que desempenham alguma função na tua casa, e todos aqueles que desempenham funções fora da tua casa. Nós declaramos, Senhor, que todo serviço prestado ao Senhor será prestado com excelência, mas com saúde, Senhor, e devido à autoridade e à prioridade que nós temos contigo, de estarmos aos seus pés, Senhor, todos os dias, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, aos teus pés, Senhor, disponíveis para te ouvir e multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou, Pai.
Nós declaramos, Senhor, que nenhuma ocupação e nem nada venha nos distrair, venha nos tirar o nosso foco, mas nós iremos também te prestar um serviço com excelência, Jesus. Nós estaremos aqui com o coração disponíveis para te ouvir, para te obedecer, Senhor. E nós declaramos também, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, nosso bispo. Nós queremos colocar diante do Senhor a família apostólica. Nós queremos colocar diante do Senhor o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Nós queremos declarar, Senhor, que as autoridades instituídas por Cristo nessa igreja estão protegidas e blindadas pelo Senhor. E o homem e o inferno não têm autoridade para tocar nos ungidos do Senhor. Nós declaramos que os seus filhos, que a tua juventude não será ocupada com distração, os seus filhos não serão ocupados, Senhor, com futilidades, com mentiras, com doenças desse século. Nós declaramos, Senhor, que toda depressão, que toda ansiedade, que todo sistema nervoso, que todo ser, que todo o seu corpo venha estar agora submetido, Senhor. E nós declaramos cura, nós declaramos vida de Deus, nós declaramos liberdade do Teu Espírito, nós declaramos, Senhor, agora vidas saudáveis, nós declaramos mentalidades saudáveis, nós declaramos agora corações saudáveis, nós declaramos agora, Pai, que a Tua paz que excede todo entendimento, a Tua paz que excede todo entendimento, repita agora, a Sua paz. Repita agora, igreja, a sua paz, que excede todo entendimento, está sobre mim, e o mal não pode prevalecer. Eu te pertenço, Senhor. Senhor Jesus, nós te pertencemos, Pai. Nós nos rendemos a Ti agora em oração, Pai. Nós nos rendemos agora a Ti em adoração, porque nós cremos que o Senhor é o nosso alívio, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações, Senhor. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, Jesus. Nada e nem ninguém vai nos impedir, Senhor, de viver o Teu plenitude de vida. Nós te pertencemos, Jesus. Nós te pedimos, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada área da nossa vida, Jesus. Cada preocupação, cada ansiedade, Jesus. Aquele parente que nós deixamos em casa, Senhor, talvez esteja acamado, Senhor. Vai agora em resgate, Senhor. Resgata a tua mente, resgata a tua saúde física, emocional, espiritual, Senhor. Senhor, talvez aquele parente, aquele filho, aquela filha, aquele primo, aquele tio, aquela pessoa que está desviada, aquela pessoa que talvez nunca te conheceu. Senhor, nós te pedimos agora que cada coração se renda em nome de Jesus. Nós te pedimos que enquanto nós estamos aqui intercedendo pela Tua igreja, nós declaramos, Senhor, que vidas estão sendo alcançadas. Nós declaramos que almas estão sendo resgatadas. Nós declaramos, Senhor, que cada saúde está sendo restaurada agora. Eu declaro que talvez você tenha sido diagnosticado com algum burnout, com alguma ansiedade, com alguma depressão, com alguma doença emocional desse século, ou alguma doença no seu corpo físico. Talvez se você tiver alguma doença agora no teu corpo físico, coloca a tua mão sobre este lugar e profetiza agora a cura sobre este lugar em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus cura divina sobre o nosso corpo. Nós declaramos saúde plena sobre a nossa vida em nome de Jesus. Nós declaramos agora toda a nossa vida alinhada, Senhor. Nós não iremos te substituir por nada nem ninguém. Nós não iremos te substituir, Pai, por distrações, por pessoas, por atrações, por qualquer situação que se levante, Senhor. Nós declaramos agora derrotado, Pai, o inimigo. E nós declaramos agora a Tua vitória mais uma vez. E agora nós vamos terminar, mas eu queria que você adorasse a Deus com tudo que você tem. Com tudo que você tem, amado, com todo o seu coração. Coloca diante dele. Lembra que eu te perguntei qual foi a última vez que você adorou sem reservas? Qual foi a última vez que você fez um devocional sem reservas? Qual foi a última vez que você adorou a Deus sem pensar no horário que você tinha que cumprir? Qual foi a última vez que você adorou sem pensar o que as pessoas iriam pensar? Seja como Maria, se coloca aos pés do Senhor. Se derrame aos pés do Senhor. Derrame o seu perfume mais caro, aquele tempo mais sagrado, aquele horário de pico, aquele lugar que você deveria agora estar numa festa, fazendo alguma coisa. Só do fato de você estar aqui é porque você já deixou um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, para estar aqui aos pés do Senhor. Mais uma vez, adore com tudo que você tem.
Despeje o seu perfume diante do Senhor e se derrame diante dele em nome de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Fazes cair as barreiras em mim, esse é o
Senhor Jesus. Agora, com alegria nos nossos corações, nós sabemos que o Senhor escuta no meio dos louvores do seu povo. Com alegria nós iremos declarar, finalizando este culto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor Jesus. No meio dos louvores, Ele escuta o nosso clamor e Ele ouviu as nossas orações hoje. Amém? Em um só lugar a congregar, vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, altos louvores cantaremos a Ti, Jesus. Altos louvores cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Altos louvores cantamos a Ti dia e noite, erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Nós te adoramos, Senhor. Vamos celebrar, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Glórias a Deus. Levante suas mãos aos céus. Vamos agradecer ao Senhor.
Que essa palavra que foi ministrada nessa tarde e noite possa frutificar no coração de cada um. E que vocês entendam que nós devemos de fato estar aos pés do Senhor. Diante de todas as situações que podem se levantar, confie no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Por isso eu declaro um resto de noite abençoada na vida de cada um. Que vocês possam desfrutar de algo sobrenatural. Talvez vocês não tenham experimentado ainda o verdadeiro Deus, porque talvez haja algo que tem que ser modificado, e aqui foi lançada essa semente, que nós precisamos esquecer aquilo que nos cerca e nos colocarmos aos pés do Senhor. E vocês verão tudo o que vocês precisam sendo resolvido. Aquela situação mais difícil, Deus irá te responder. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus sobrenatural, um Deus que faz tudo conforme a sua vontade, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ouviu, jovem? O Senhor está falando com você aí, está tocando no teu coração. Eu creio que a partir de hoje algo novo está sendo feito na vida de cada um de vocês. A semente vai multiplicar, e nós vamos ver vocês testemunhando aqui nesse altar o que Deus fará na vida de cada um de vocês. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agora damos ordem aos teus anjos, Senhor, que nos levem em paz, sobre a tua proteção, nos livrando do homem mau, do fraudulento, do enganador, do insanguinário, de toda sorte de maldade desse mundo, Senhor. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra a vida daqueles que amam a Deus. Amém? Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida de cada um. E os jovens que estão com seus corações seguros, firmes em Jesus, diga amém, amém. Glórias a Deus. Antes de ir embora, vire para o seu irmão e declare uma palavra de vitória. Deus é fiel, amado. Vamos terminar com mais um louvor? Vamos lá. Vamos? Com as suas palmas. In English.
cultos.